Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 31. Marcos 8, verso de número 31. O tema da mensagem desta noite é siga-me. Olha que beleza. O tema da mensagem desta noite é siga-me. Diga-se comigo, siga-me. Diga-se comigo, siga-me. Aleluia. Quem abriu, dá um glória a Deus. Pastor, está acelerado, tô. Vamos orar. Glória a Deus. Você que está aí pelo YouTube, dá o seu like aí, em nome de Jesus. Ficou um pouco fechado. Se abrir um pouquinho mais, vai ficar bom. Glória a Deus. Aí para mim está ótimo. Glória a Deus. Evangelho de Marcos 8, verso de número 31. Todos acharam? Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso de número 31, diz assim a palavra do Senhor. Você que está aí na tua casa, você que está em algum lugar, se tiver condições de se colocar em pé, assim como a igreja que aqui está em reverência à palavra, se coloque em pé em nome de Jesus. E começou, Evangelho do 31, diz assim a palavra, e começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente estas palavras, e Pedro tomou a parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: retira-te de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Feche os teus olhos e ore comigo nesta noite. Grandioso Deus e Pai, Senhor das luzes, nós te louvamos, nós te entronizamos neste lugar, através dos louvores, através da tua palavra cantada, mas nesta hora eu te peço, juntamente com a tua igreja, fala ao nosso coração aquilo que precisamos, ó Pai. Tu conhecedor da nossa alma, tu conhecedor do nosso coração, do nosso espírito, que através do teu Santo Espírito, que perscruta o mais íntimo, Senhor, da nossa alma, fala conosco. Precisamos ouvir, ó Deus, porque esta é a hora que nós estamos dispostos a ouvir da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? O tema da mensagem desta noite é siga-me. Tem um personagem que fez muito sucesso e ainda hoje faz nas histórias da TV, e ele tinha um ditado, uma frase, e toda vez que ele era chamado para ajudar em alguma situação, ele dizia assim: siga-me os Chapolin Colorado. Quem assistiu o Chapolin Colorado aqui? Já sei que você no mínimo tem 30 anos. Chapolin Colorado era chamado todas as vezes que alguém estava em perigo, alguém tinha um brado. E agora, quem poderá me ajudar? E aparecia quem?
Eu, Chapolin Colorado. E ele dizia assim: siga-me os bons. Amados, nós vemos aqui na história bíblica o nosso Senhor Jesus ensinando. E no primeiro verso, verso 31 do Evangelho de Marcos, capítulo 8, está escrito assim: e começou a ensinar-lhes. Um dos grandes ministérios de Jesus era o ensino. Para você estar aqui nesta noite comigo pelo YouTube, entendendo estas palavras, alguém lhe alfabetizou, alguém lhe ensinou, você passou por um processo de aprendizagem. E Jesus marcou, durante o período da sua estada na terra, ensinando. Grande parte do ministério de Jesus foi ensinando. Jesus fazia cura, sim ou não? Sim. Jesus libertava, sim ou não? Sim. Jesus derramou do teu espírito, soprou o espírito sobre os teus discípulos antes da tua ascensão? Sim. Após a ascensão, estavam todos reunidos, foram batizados com o Espírito Santo, mas um dos grandes ministérios de Jesus foi o ensino. E eu quero deixar aqui um agradecimento, primeiro a todos os mestres que ensinam a palavra de Deus, também aos professores que ensinam, que evangelizam, que ensinam, alfabetizam as pessoas para que possam ter acesso à palavra. Eu não sei se mas existem doações que são direcionadas à sociedade bíblica, outras empresas que fazem impressão, transliteração de Bíblia, para que todos os povos sejam alcançados pela palavra no seu dialeto, no seu idioma. E uma coisa interessante é que Jesus, ele começa a ensinar-lhes algo muito importante. O que era importante, pastor? Era importante que Jesus viesse a padecer. Parece uma coisa meio que sem sentido. Como assim, pastor? Muitas vezes as pessoas dizem: eu vou entregar minha vida para Jesus, que os meus problemas vão acabar. Sim ou não? Não. Mas, pastor, Jesus é uma flor, Jesus é o meu Senhor, Jesus é o Salvador, Ele exala um perfume, sim, mas a chamada também tem na sua essência o sacrifício, o sofrimento. Paulo, em certa carta, ele diz assim: eu trago em meu corpo as marcas de Jesus, as marcas do sacrifício de Jesus. E Jesus aqui ainda na terra, ele ensina que era importante que padecesse muito. Era importante, importava que Jesus padecesse. Quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado em uma cama. Jesus não foi crucificado tendo seus punhos amarrados. Jesus não foi crucificado levando açoites de pena, não. Jesus foi açoitado, Jesus foi chicoteado, Jesus foi cuspido, Jesus foi humilhado, Jesus foi socado, Jesus foi desonrado, Jesus foi humilhado no meu e no teu lugar, e só por causa disso era para você ter dado no mínimo uns 10 glória a Deus. É isso que você não pode perder. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus, a vida não era porque você era bom, não era porque eu sou bom, porque eu não sou bom, você não é bom. E eu falo uma coisa ainda: eu sou muito pior do que você imagina.
Pastor, que coisa louca essa, sim. Quanto mais nós confiarmos no homem, menos nós vamos confiar em Deus. Quem está aqui, dá um glória a Deus. Presta atenção na palavra. Jesus, ele ensina que havia importância que ele viesse a padecer, que ele viesse a ser rejeitado. Amados, Jesus foi rejeitado. Aprende. Você acha que todo mundo vai seguir você? Você acha que todo mundo vai dizer sim para o que você fala? Você acha que todo mundo vai pegar na tua mão e vai andar? Você acha que todo mundo vai querer te honrar? Tira o seu cavalinho da... Jesus foi desonrado, Jesus foi humilhado, Jesus foi rejeitado. Pastor, por que essa palavra? Não é uma palavra triunfalista, não. É uma palavra que vai te animar a perseverar, porque Jesus disse: importa que o Filho do Homem seja crucificado, seja rejeitado. E eu e você precisamos criar resistência. Você não é uma taça de cristal. Você foi chamado como um vaso de barro, um vaso que aguenta a quentura, um vaso que aguenta estar na mão do oleiro, para ser por ele formado, para ser por ele edificado. Deus te chamou para ser um vaso de honra, e se temos vaso de honra nessa noite, aplauda e glorifica o nome de Jesus. É importante que o Filho do Homem padecesse muito, que fosse rejeitado pelos anciãos. Jesus foi rejeitado por quem tinha o prestígio. Jesus foi rejeitado pelos príncipes dos sacerdotes. Jesus foi rejeitado pela nata. E você, quando alguém diz não, você fica todo cabisbaixo. Aprenda com Jesus, aprenda com esse ensinamento. Quando alguém quiser colocar você na cruz, dê glória a Deus. Quando alguém te rejeitar, dê glória a Deus, porque o Filho do Homem foi crucificado, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele foi rejeitado, ele foi humilhado, mas Deus o honrou, e está hoje à destra de Deus, ao lado do nosso Pai, olhando e intercedendo por nós. E Jesus disse: olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Pastor, o que eu aprendo com isso? Jesus estava ensinando, ele estava querendo ensinar para alguém aprender algo. O que eu posso aprender nessa noite, pastor? Que Jesus disse: olha, é importante que eu seja crucificado, que eu padeça muito, que eu seja rejeitado, mas saiba de uma coisa: ao terceiro dia vou ressuscitar, ao terceiro dia a história vai mudar, ao terceiro dia eu vou pagar o preço de pecado, do teu pecado, através do meu sangue. E diz aqui no verso 32, e dizia abertamente estas, quem está aqui dá um glória a Deus, aleluia. Jesus dizia abertamente estas palavras. O que eu aprendo? É noite de aprendizado. Quem veio para aprender, dá um glória a Deus. E dizia abertamente estas palavras. Jesus disse para todo mundo ouvir. Jesus estava com os seus discípulos? Sim. Jesus estava com uma multidão? Sim. Jesus ensinava abertamente. Jesus estava ensinando
abertamente. Mas Pedro fala assim, Pedro ouve aquelas palavras. Desculpa, deu a entender que era para repetir. Pedro para, ouve e começa a interpretar. Começa, assim como nós ouvimos, começamos a buscar entender aquela palavra, e Pedro olha para dentro de si e fica incomodado. Pedro olha para dentro de si e fica incomodado. Olha, agora deu. Pega ela aqui, irmã. Pedro olha e fica incomodado. Pedro pensa: não vou deixar acontecer isso com Jesus. Chega em Jesus, toma Jesus de lado, chama Jesus de canto e começa a dizer: Senhor Jesus, está errado isso. Começa a repreender Jesus. Não, o senhor não vai morrer não. Não vou deixar. Tanto que esta decisão de Pedro permanece ainda lá no jardim, lá em Getsêmani. Chega o soldado, Judas chega, sinaliza quem é Jesus. Os soldados avançam em Jesus. Pedro arranca a espada, corta a orelha de um. Jesus disse: basta, larga essa espada, Pedro, você não entendeu. Jesus chama Pedro, fala assim: Pedrão. Na verdade, Jesus vê a semente que estava no coração de Pedro e repreende a Pedro. Repreendeu a Pedro dizendo, verso 33, retira-te de diante de mim, Satanás. Jesus pega pesado. Mas Jesus não negociou o seu propósito. Jesus não brincou com a sua chamada. Pastor, o que eu posso aprender nessa noite? Que diante da chamada tem ensino, diante do ensino tem correção, diante da correção tem salvação, diante da salvação tem uma eternidade a nos esperar. Jesus corrige Pedro. Se você não estiver disposto a ser corrigido, saiba que está a um passo do inferno. Pastor, eu não gosto de ser corrigido. Sabe como chama-se isso? Orgulho. Orgulho precede a queda. A humildade vai antes da honra. Pastor, me explica isso. Quando Lúcifer desejou subir no trono mais alto de Deus, ele deixou que o orgulho chegasse e penetrasse o teu coração. Toda vez que eu e você somos corrigidos, somos repreendidos para não sermos condenados com o mundo. É isso que Paulo diz à igreja de Corinto. Toda vez que Deus te repreende, é para que você não seja condenado com o mundo. Quando Pedro estava ali para ser repreendido das tuas palavras, Jesus vai no foco do problema, repreende a ação de Satanás na vida de Pedro, e Pedro então toma um sacode e entende que no processo de aprendizado, a correção é importante.
Sem correção, você pode perder-se no caminho. Sem um mapa, sem uma direção, você pode se perder no caminho. E o que é importante quando eu estou perdido no caminho? Que alguém me traga para a rota, que alguém me traga para o caminho correto. Quantos aqui já se perderam em algum lugar, indo de um lugar para outro? Chega alguém e você pergunta, olha, como é que eu faço para alcançar esse lugar? Aí a pessoa te dá uma informação que te traz de volta para o caminho correto e você continua a tua jornada. Assim é todo líder, todo pastor, toda pessoa, seja no teu trabalho, seja dentro da tua casa, quando o teu pai te corrige, ele está te corrigindo para tua própria direção. Abençoar a tua vida. Mas quando você fecha o teu coração, não deixa ser corrigido, quando você diz, ele está falando demais, ela está falando demais, eu estou certo, ela está errada, e você não olha para dentro de si, você deixa 3 letrinhas invadirem o teu coração e te distanciarem de Deus. Primeira letra E, segunda letra G, terceira letra O, ego. E é por isso que Jesus trata nessa passagem algo muito importante. Jesus diz, retira-te de mim, Satanás, que não compreendes as coisas que são de Deus. O próprio Satanás, estando na presença de Deus, não deixou-se ser submisso à vontade do Pai. Rebelou-se, andou por caminhos tortuosos, foi retirado, expulso da presença do Eterno, a ponto de Jesus repreender Pedro, por causa das tuas palavras e da tua repreensão, sem entendimento. Jesus diz no verso de número 34, e chamando a si a multidão, com seus discípulos. Pastor, o que significa isso? Significa o seguinte, provavelmente tinha uma multidão que estava alvoroçada, que estava ali querendo que Jesus curasse, que Jesus sarasse, que Jesus fizesse uma maravilha. Jesus chama a si a multidão. O que significa isso? Diz assim, olha aqui no verso número 34, e chamando a si a multidão. Pode ser que a multidão estivesse andando com Jesus, mas estava dispersa. Pode ser que a multidão estivesse com Jesus, mas estivesse com atenção em outra coisa. Pode ser que a multidão estivesse andando ali naquela turba com Jesus, mas estivesse prestando atenção, conversando com outras pessoas sobre outros assuntos, olhando o que Jesus fazia ou deixava de fazer. Jesus chama a si a multidão. Ei, presta atenção aqui em mim, olha o que Jesus está falando. Vou falar uma coisa muito importante. Olha Jesus falando. Presta atenção em mim. Ei. Olha Jesus falando. Chamando assim a multidão. Eu quero falar uma coisa que é muito importante, vocês não podem perder. Jesus chamou a atenção, chamou assim a multidão. Chamou também os seus discípulos. E chamando a si os seus discípulos, disse: se alguém quiser vir após mim, Jesus fala sobre seguir a Ele. Jesus fala o seguinte: se vocês quiserem me seguir, vocês precisarão compreender
as coisas de Deus. Se vocês quiserem me seguir, vocês precisam tomar algumas decisões. Porque seguir Jesus requer uma dedicação completa. Diga assim comigo: seguir Jesus requer uma dedicação completa. Tem até um slogan, estou ganhando nada para isso. Tem um comercial que diz assim: dedicação total a... Assim é a vida de um verdadeiro cristão. O seu slogan é dedicação total ao Senhor. Dedicação total ao Senhor. E não é uma decisão mental apenas. Pastor, o que é uma decisão mental? É você dizer na tua mente: eu vou seguir Jesus. Não é só isso. Não é só uma decisão intelectual. Não. Seguir a Jesus implica negar a si mesmo. Negar a si mesmo é tirar o seu eu do centro e colocar Jesus no centro da tua vida. Jesus diz assim: se alguém, ao convite, mas espera aí, acabou de repreender o teu discípulo, chamando de Satanás, aquele que não queria um compromisso com Jesus, aquele que não tem um preparo para a caminhada, aquele que não aceita ser corrigido, virou as costas e foi embora. Eu vou andar com aquele que chamam de Jesus? Ele chamou o seu discípulo de Satanás. Imagina o que ele vai fazer comigo. Outros começam a pensar: espera aí, eu preciso entender que na caminhada há necessidade de aprendizado. No aprendizado há necessidade de correção. Desde o momento em que você estudou, você que está aqui, você que está aí na tua casa, você fez prova na faculdade, você fez prova desde o primeiro ano do ensino fundamental, primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio. Quantos aqui acertaram e tiraram 10 e tudo? Dá um glória a Deus. Quantos aqui já reprovaram? Quantos aqui precisaram ser corrigidos? A correção faz parte do aprendizado. Porque ninguém nasceu sabendo. Você precisa entender que a correção faz parte da caminhada. Quando eu entendo que eu não nasci sabendo, que eu sou ser humano falho, que cada dia combato o bom combate, aprendo com os meus erros, e ainda sou mais sábio quando aprendo com o erro dos outros, eu entendo que a correção faz parte do aprendizado. Está dando para entender? Pastor, por que Deus está nos ensinando isso nessa noite? Porque no processo de caminhada, no processo de aprendizado, haverá correção. E se você for frágil, se você não entender que nesta caminhada de aprendizado há a importância da correção, você vai largar mão do sacrifício que Ele fez pela tua vida por causa do ego. Ah, mas eu não gosto de ser corrigido.
não gosta de aprender, não gosta de crescer, porque aprendizado é processo de crescimento. Eu não nasci sabendo, eu me submeto ao aprendizado, cresço, amadureço e faço a vontade de Deus ser vivenciada na minha vida. A convocação que Jesus faz a todos, aos que estavam mais próximos, aos que estavam na multidão, negue-se a si mesmo. Ou seja, tira o seu eu do centro e coloca no centro a vontade de Deus na sua vida, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E esse desenvolvimento está relacionado à obediência e submissão a Jesus Cristo como seu Senhor. Jesus Cristo, ele não é apenas o meu Salvador. Jesus Cristo é o meu Senhor. O Senhor que te ensina. Antes de Jesus ascender aos céus, antes de Jesus ir à glória, ele disse: eu vou orar ao Pai que vos envie outro Consolador. Ou seja, na palavra original do mesmo tipo, que vos ensine, que vos guie o caminho, que vos ensine a palavra, que vos faça lembrar das palavras que eu vos disse. O processo de aprendizado traz amadurecimento sobre nossa vida. O processo de aprendizado, o processo de crescimento gera meditação na palavra. Todas as vezes que nós meditamos na palavra, esta palavra, ela enraiza no nosso coração. E quando nós somos submetidos a colocar e somos colocados à prova, podemos dizer como o salmista: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. E aí vem Jesus e diz: se alguém quiser vir após mim, número 1, negue-se a si mesmo. Número 2, tome a sua cruz. Tem muita gente que está dizendo: estou negando a mim mesmo, mas não está carregando a sua cruz. E é uma ação contínua. Eu me nego a minha vontade para viver a vontade dele. Por quê? Porque a vontade dele é perfeita, boa e agradável. E aí eu nego a minha vontade, tomo a minha cruz. Ou seja, a cruz significa o meu ego crucificado. Quando eu nego a mim mesmo, tomo a minha cruz, todo dia eu levo a minha cruz, e a minha cruz me faz lembrar aonde o meu eu deve permanecer. O meu eu deve permanecer cruz. Quem está entendendo, dá um glória a Deus. Quem quer que eu pare, dá um glória a Deus. Ainda bem que eu não ouvi nada. Se o meu eu não ficar na cruz, não há uma vida de entrega. Se a tua vontade não ficar na cruz, na submissão, se não há submissão, não há morte. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, é obrigado a seguir Jesus, sim ou não? Olha a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: vou falar uma coisa séria para você. Se você não quiser, não precisa seguir Jesus. Desiste. Fala assim para ela: desiste. Fala ainda mais: se você não quer ir para o céu, o único caminho que vai te levar para longe dele é o mundo. Mas se você, fala assim, mas se você quer ir para o céu, a única porta que vai te levar para Deus
é Jesus. Mas, diga assim, mais uma vez, a porta é estreita. Amém? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz. É um complemento. Jesus nos disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E ponto final. Não. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, vírgula. E tome a sua cruz, vírgula. E siga-me. Pastor, por que Jesus disse isso tão completo? Porque tem muita gente que diz assim, eu estou negando a mim mesmo, estou tomando a minha cruz e estou indo para onde? Não sei, estou andando, perambulando, indo adiante, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Mas como é que eu vou caminhando para Canaã? Quando Jesus está na minha frente, direcionando meu caminho. Jesus diz assim, se alguém quiser vir após mim, vírgula, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O Chapolin Colorado dizia, siga-me os... Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus está ali à nossa frente, carregando a sua cruz, para nos dar o exemplo que depois da cruz tem o trono. Você não entendeu? Depois da cruz tem o trono. Um trono de glória. Uma cidade celestial que está nos esperando. Mas para isso acontecer, eu preciso tomar a minha cruz e seguir Jesus. Tomar a minha cruz e seguir Jesus. Aquele que pode, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e segue Jesus. Você pode se colocar em pé? Se coloque em pé nessa noite. Chama louvor aqui, rapidinho. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Tem que seguir Jesus. Tem que negar a si mesmo. Tem que seguir Jesus. Toma a tua cruz. Cruz tem significado de dor, de sofrimento. Se você for rejeitado, lembre que Jesus também foi. Mas lá na cruz, Ele pagou um alto preço. Para aquele que ouvir nessa noite esta palavra, se alguém quiser vir após mim, Ele é o caminho, Ele é quem guia. Negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga. Feche teus olhos.